Começa agora o quadro Sua Saúde aqui na Clínica Camis com o meu amigo Paulo Camis. Obrigado pela recepção, Paulo. Oh, obrigado a você que veio aqui falar comigo, Alexandre. Prazer. E hoje nós vamos falar sobre tontura, que acomete muitos idosos, isso? Exatamente. Então, tontura é um campeão aqui do meu consultório. Vem muita gente aqui com essa queixa de tontura, jovens e idosos. A diferença entre jovem e idoso é que jovem, em geral, é uma causa só para aquela tontura. Idoso, frequentemente, são várias causas para aquela queixa de tontura. E se você não trata todas elas, a tontura não vai embora. Tontura é um negócio que o geriatra é treinado para cuidar muito bem. Tá? Então, a maior parte dos colegas médicos foge um pouco da queixa tontura. Por quê? Porque envolve muita medicina. Envolve muitos sistemas. E acaba sendo muito comum a pessoa que tem tontura passar por diversos profissionais que não resolveram o problema. Porque se você não sair da sua especialidade, às vezes você não resolve mesmo. Então vou dar um exemplo, né? Quando o labirinto está acometido, todo mundo fala, estou com uma labirintite. A grande maioria das vezes não é labirintite, tá? Mas todo mundo chama qualquer tontura de labirintite, até os meus colegas médicos. Caramba, eu não sabia disso. É lógico, labirintite. Ah, é uma labirintite que me ataca faz tempo. Labirintite é grave. Né? O labirinto ele é um órgão aqui que fica dentro do ouvido, ele serve para você saber se está se movimentando ou não. Ele te dá a noção de você está indo para frente, para trás, para cima, para baixo, está girando. Então, para isso que ele serve. Se ele está inflamado, você vai ter a sensação de que está se movimentando, quando na verdade não está. Labirintite, o que eu estudei na escola, não sei se é verdade, a pessoa tá, por exemplo, ela vai descer da escada e vê ela tudo rodando. Isso é labirintite ou é só... Você tem uma sensação de movimento quando o seu corpo não está mexendo. E aí não é quando você está descendo da escada, é o tempo inteiro, porque o labirinto está inflamado. Isso é muito raro, tá? Eu vi pouquíssimos casos na minha vida. Vi, mas pouquíssimos. Tá? E é raro e frequentemente é grave porque deixa uma sequela. Sim. O que é mais comum é o labirinto ser acometido por umas pedrinhas que soltam dentro dos canais. E aí você reposiciona essas pedrinhas, uma manobra que você faz no consultório e a pessoa melhora na hora. É sensacional. Você cura a pessoa, ela sai. Tava tudo rodando quando ela mexia a cabeça e de uma hora para outra, melhorei. Nossa, doutor, você é o melhor. Não, só fiz o que eu fui treinado para fazer, né? Então, assim, tontura, você tem que separar aonde que está o problema. Então, você tem 4 grandes grupos. Primeiro, tontura do tipo vertigem, que é essa que acomete o labirinto ou alguma região desse trajeto neurológico que envolve o labirinto, tá? O sistema vestibular que a gente fala. Tá? Esse é no ouvido. No ouvido ou no trajeto, na inervação que está envolvida aí com o vestibular, tá? Que aí são coisas mais... E são coisas mais raras, tá? Que é uma causa comum que dá sintomas labirínticos. Enxaqueca. Ah, então a pessoa que tem muita enxaqueca... Às vezes a enxaqueca se manifesta como uma tontura rotatória. E a pessoa acha que é uma labirintite. Mas aí você trata a enxaqueca e melhora a tontura. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo da O tontura? segundo grupo é aquela sensação de que você vai desmaiar, que a gente chama de pré-síncope, uma tontura do tipo escurecimento visual. Ela vai levantar e quando ela deita, melhora tudo. Por quê? Porque vai mais sangue para a cabeça. Então você tem que ver causas circulatórias ou efeito colateral de remédios para circulação, para pressão. Você tem que ver tudo isso. Tá? Quantos pacientes eu não ganhei fazendo ajustes na medicação porque outro colega, por exemplo, pesou a mão. Por quê? Porque pressão baixa para o coração é ótimo. Mas pra cabeça é ruim. Para o cérebro nem tanto, falta sangue nas ideias. Então você tem que achar o ponto de equilíbrio. E esse é o primeiro, o segundo grupo. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é um campeão da geriatria. Qual é? É uma tontura que a gente chama de desequilíbrio. Desequilíbrio. Exatamente. A pessoa vem e fala, tem uma sensação de que o chão está instável.
uma instabilidade. Por exemplo, se a pessoa tivesse consumido álcool, por exemplo? Pode ser, mas você vê esse diagnóstico, já vê a pessoa andando. Andando, ela já não está com a marcha estável. Quando ela chega aqui andando firme, dificilmente ela vai ter esse tipo de tontura. Dificilmente alguém que anda bem, sem apoio, sem estar escorado na parede, ou no acompanhante, ou numa bengala, dificilmente essa pessoa tem algum problema neurológico. Ah, então o que que é esse problema? Esse aqui é o campeão da geriatria. Por isso que é tão difícil tratar a tontura num idoso. Porque às vezes é um monte de pequenas coisas. E se você não consegue sanar um monte de pequenas coisas, isso envolve muito raciocínio médico, muito raciocínio clínico, você não resolve. Que monte de pequenas coisas? Um pouquinho de alteração visual, pelo motivo que for. Catarata, alteração relacionada a diabetes, degeneração macular. A pessoa já fica meio instável. O outro é medicamento, aposto. Como você falou aqui. Né? Mas medicamentos especificamente que afetam o quê? Tanto a atenção, que a pessoa às vezes fica meio avoada, como a qualidade do músculo. Então, às vezes, eu só dei um relaxante muscular, né? E ele fica todo molenga e não para em pé. Então, você começa a somar coisas. A visão, o remédio. O remédio, Qual mais? fraqueza nas pernas. Aquilo que a gente acabou de falar. Então, não adianta nada, você está com tudo perfeito, tudo íntegro, mas o órgão efetor do equilíbrio, que é o músculo, tá capenga. Olha lá. A pessoa está com tudo bem, mas não para em pé. Fica lá pisando em ovos porque não tem musculatura nas pernas para sustentar. E isso dá a Dá uma instabilidade. sensação de queda. E aí pode ser não necessariamente por uma fraqueza, pode ser por uma doença que acometa o músculo. Por exemplo, Parkinson. Ou aquele relaxante muscular que você deu. Ah, ele estava com uma dor muscular nas costas, eu dei esse relaxante muscular. Aí o cara não para em pé. Então, essa tontura, o médico o geriatra tem que investigar muito bem. Muito bem. Por exemplo, alteração na sensibilidade dos pés. Pelo motivo que seja também. Ele está lá, mas não sente os pés. Está pisando em ovos. Inseguro. Ele não está pegando a informação do ambiente. Que os pés estão dando para a gente o tempo inteiro. O diabético tem muita formigação no pé, né? Se o diabetes não foi bem controlado, a pessoa tem alteração de sensibilidade nos pés. E aí, fica lá. Ou ela tem um pouquinho de tudo isso e tem também artrose do joelho. Dor para andar. Ela anda, mas cuidado. Então você começa a somar um monte de coisas e se você não consegue enxergar tudo isso afetando o equilíbrio, você não resolve a tontura dela. E diferente do jovem, em que você consegue fazer um raciocínio médico que a gente chama de unicista, quer dizer, você explicar tudo que ele sente por uma causa, no idoso, às vezes ele chega com uma queixa de tontura e são múltiplas causas. Você não faz o raciocínio unicista para o idoso. Né? Então, às vezes, o idoso chega para você, um outro tema, vai, com cansaço, falta de ar. É um pouquinho de falta de músculo, um pouquinho do coração ruim, um pouquinho do pulmão ruim, um pouquinho do emocional ruim. E a soma de tudo isso, estou cansado. E aí, se vira aí, doutor, resolve o meu cansaço. Já passei em cardiopneumonia, todo mundo aqui, ninguém me resolve. Sua vez. Bom, vamos lá, vamos abraçar essa causa aqui. Né? Tontura desse tipo aí que eu falei, do tipo desequilíbrio, é a mesma coisa. Você tem que sair desse raciocínio unicista, você tem que pensar de uma maneira ampla. Tudo que pode estar acometendo o equilíbrio daquele idoso. Até o ambiente pode Ambiente. ajudar nisso, nesse processo. Então você pega, a pessoa tem uma deficiência visual e ela enxerga melhor quando está claro do que quando está escuro. O que vai acontecer quando está escuro? Ela vai ficar mais insegura. E aí pode ter a tontura. A tontura vai ficar mais instável quando está com uma iluminação ruim, por exemplo. A gente falou de 3. Tem mais um, né, da tontura. Tem mais um que todo mundo. Esse é o que todo mundo chama de labirintite, mas não é. Ah, eu tô com a minha labirintite atacada aqui. Oh, meu Deus. Isso aqui eu já tenho faz muito tempo, né? Que não é o labirinto que está acometido.
É o que é, então. O que é, né? É uma sensação que a pessoa descreve como um atordoamento, a sensação de cabeça vazia, né? E isso não tem nada a ver com o labirinto. Isso está muito relacionado ao emocional. Eu estou falando de depressão e ansiedade. Então a depressão e a ansiedade também Elas podem podem. se manifestar como uma tontura com característica de atordoamento. E aí você melhora esse quesito, depressão e ansiedade, e a tontura some. Como que a tontura ela se desenvolve nesse ansiedade e na depressão? Uma sensação de insegurança, ou uma forma do seu corpo pedir socorro. É uma tontura que é difícil de descrever. A pessoa, o negócio é meio dentro da minha cabeça, uma sensação inespecífica de cabeça vazia. E aí quando você fala, pô, é como se fosse um atordoamento. É isso aí, doutor. Ah, e como é que tá o seu emocional? Ih, doutor, aí você foi numa ferida, aí você falou, é isso mesmo. Aí, cara, começa a contar um monte de coisa, você identifica uma doença do emocional. E aí você trata essa doença do emocional, depressão, ansiedade ou outras que tem, e a pessoa melhora dessa sensação de atordoamento que ela chama de labirintite e nunca foi labirintite. Pega só um emocional. Você ficou sabendo mais sobre tontura, então não sofra sobre mais tontura. Você pode ter as suas dúvidas respondidas aqui com o Dr. Paulo Camis no quadro Sua Saúde da Clínica Camis. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado a você, Alexandre. E pode mandar a sua questão, a sua dúvida aqui, que a gente vai fazer um quadro para você.